Saiu na Steam o aguardadíssimo alpha do 171. Depois de 10 anos de desenvolvimento, o tão sonhado GTA brasileiro finalmente está entre nós para que o público em geral experimente uma prévia, um aperitivo, um gostinho do que virá no futuro. Mas assim, olhando friamente, é uma bela decepção, já que o jogo em si está praticamente pelado, mas tem milhares de pessoas defendendo com unhas e dentes e criticando quem fala mal do jogo. Há até um suposto dossiê rolando por aí em que nem 10% do valor arrecadado foi usado no produto em si, e que foi gasto meros R$3.000 na build atual. Vou mostrar todos os detalhes que consegui encontrar e minha opinião sincera sobre o 171. Quem é da época do PS2 deve se lembrar dos famosos GTAs modificados. Tinha de todo tipo, de todos os países e de todos os personagens. O que eu tinha mais vontade de jogar eram os famosos GTAs Brasil. Quem se lembra do GTA Tropa de Elite, do GTA Rio de Janeiro? Mas quando botava o jogo no videogame, era uma decepção. Somente umas skins, às vezes a rádio era modificada só com as trilhas brasileiras e uns carros modificados. Nada de mapa, nem de missões. Tinha um cheat menu com todos os códigos para poder zoar por aí. Apesar da tristeza, ainda tínhamos esperança de ter um jogo de mundo aberto estilo GTA em nossas terras, e que não fosse apenas uma troca ou outra de texturas. O mais perto que chegamos desse sonho foi o Max Payne 3, mas não chegava nem perto de ser um mundo aberto. Nessa época do boom dos GTAs brasileiros modificados, um pequeno grupo começou a dar forma num jogo que todos nós conhecemos atualmente como 171, e isso em 2010. O desenvolvimento de verdade foi iniciado em 2012 no Blender Engine, e em 2015 decidiram mover todo o projeto para Unreal Engine 4. Para quem não conhece, é uma poderosa engine de jogos que permite que o jogo exista. A Unreal é como se fosse o esqueleto e os programadores, eles que colocam o corpo, a pele, os membros. Eu acho que deu para entender, né? Por exemplo, Fortnite é feito nesse motor, tal como o estranho Gotham Knights, que é um jogo do Batman sem o Batman, e o futuro Stalker 2. Ela não é a única engine para isso, mas é uma das mais populares. E foi em 2015 que o hype pelo 171 foi pras alturas, todo mundo falando sobre, e eu me lembro muito bem porque também entrei nessa pilha. Fiquei empolgadaço com essa possibilidade de jogar um jogo feito do zero com ambientação 100% brasileira. E já tava todo mundo planejando explodir caixa eletrônico, roubar, vender droga, sair com óculos da Oakley, mas tudo isso não foi realizado naquele ano. Antes disso, em 2012, uma campanha foi feita, e com um nome antigo, 171 Código Criminal. Nela, há muitas informações sobre os primeiros estágios do jogo, e havia muito empenho em mostrar que sim, o jogo estava saindo do papel. Não dá para saber se foram acumulados apenas R$10, mas até 2013 havia atualizações constantes. Isso aumentou o hype da galera, e, enfim, em 2019 a primeira campanha surgiu para levantar fundos e acelerar o projeto. Foi aí que as coisas ficaram um pouco esquisitas. Em 2019, começou o primeiro financiamento coletivo para lançar um alpha do jogo 171. Eles queriam R$58 mil e era tudo ou nada, ou ia ou não ia, mas foi, deu tudo certo e eles conseguiram muita grana, R$68 mil, 10 mil a mais do que planejado. Vários youtubers e sites de notícias ajudaram a divulgar e o jogo foi para as alturas. Com a meta alcançada, eles conseguiram lançar as seguintes coisas nesta pré-alpha: mapa no interior das cidades, movimentação a pé ou dirigir carros, trocar a roupa, 10 carros, 2 armas, interação com NPCs como poder atropelá-los, destruir os carros e sistema de polícia. E em 25 de março de 2020 saiu o jogo para todos os apoiadores, ou seja, apenas aqueles que pagaram antecipado. E foi uma chuva de elogios, uma cacetada de youtubers e portais de notícias novamente elogiando o futuro GTA brasileiro que estará chegando em breve. Parecia que o jogo ia sair, mas um pouco depois de sair essa alpha, outra campanha de financiamento. Ok, né? E lá vamos nós de novo, o mesmo esquema. Youtubers, portais de notícias, divulgaram pra cacete, e lá vamos nós com mais do que o dobro de valor arrecadado. Incríveis R$195 mil. Juntando as duas campanhas, eles acumularam R$264 mil aproximadamente. Isso sem contar os prováveis financiamentos de fora, que não entraram pelo Catarse. Passamos a pandemia, demorou mais 2 anos e uns meses, e a alpha saiu na Steam por salgados R$59, 53 agora na promoção. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos está por $26,99. E o que saiu esses dias foi uma coisa que não era o que eu esperava.
Mesmo com os vários vídeos dos youtubers, você quer testar por si mesmo e ver como está o jogo. Afinal, se passaram 2 anos e provável que teria várias melhorias, mas... vamos para as primeiras decepções logo de início. Quando o jogo inicia, pelo menos para mim, eu já vou desesperado para configurar os gráficos, senão meu PC passa muito mal. E eu realmente passei mal, porque logo de cara não tem opção para trocar resolução. Então quer dizer que se eu quiser jogar em janela para otimizar, eu não posso? Pera aí, mas tem uma opção de janela, mas isso não muda nada, então creio que está bugado. Tentei rodar de todos os jeitos, deixar tudo no alto, no baixo, mas não adiantou nada. Os gráficos mal carregam e mesmo no alto fica muito feio. Pode ser o meu HD, já que é recomendado um SSD, mas pô, não carregar as texturas e ficar lerdo de qualquer maneira, e as texturas mal carregam, nem no médio, tem algo de estranho aí, porque meu PC não é tão ruim assim. Além do gráfico horrível, é broxante que essa alfa é vazia e não tem muito o que fazer. Sim, e lá vem você me dizer, é uma alfa, mas caramba, em menos de meia hora já dá pra fazer tudo que o jogo tem a oferecer. Vamos dar uma olhada por aí. As missões de entrega. Opa, legal que eu vou trabalhar com Jailson Mendes. Ele aparece de novo, e de novo, e de novo. É uma invasão familiar. Além das entregas, trabalhamos com iFood, Uber, aviãozinho, assassino de aluguel, entregador de pizza, entregador de gás, que eu não consegui, e só deu vontade de fazer uma vez, porque não oferece desafio nenhum, os objetivos são pertinhos um do outro e às vezes dá umas bugadas, como vocês estão vendo. Temos também desmanches, comprar armas, trocar roupinha, tunar o carro, eu acho que só. Como mencionei antes, a alfa é bem vazia, a ambientação é muito boa, apesar que eu não consigo ver direito por causa das texturas não carregando. Eu vou pegar um vídeo de um cara rodando em 4K para demonstrar, realmente é tudo muito bem representado, de encher os olhos, a cidade é belíssima e rola uns travamentos na gameplay do cara, igualzinho na minha. A iluminação com lag também rola, enfim, parece que seu PC vai explodir se não tomar cuidado. As poucas casas que podemos invadir não tem muita emoção, já que é a mesma coisa e ninguém reagiu nas minhas investidas, só saiu correndo. O legal é a variação, tem poucas casas repetidas, isso eu gostei. Nem GTA V permite entrar em tantas casas. O sistema de parkour é até que interessante, dá pra sair pulando que nem um louco e espero que continue com isso até o jogo final. Eu me diverti um pouco, confesso. Puxar uma treta com a polícia e fugir pelos telhados parece ser muito emocionante. Parece, porque nessa alfa a polícia tá meio zoada. Falando na polícia, ela é um meio termo. O sistema de um escudo eles tentam te prender, é que nem o GTA 4 e o 5, mas com 2 escudos eles chegam sem cerimônia pra te fuzilar. E até tem momentos em que eu mato 20 policiais e não aumento o meu nível de procurado. O máximo que cheguei foram 4 estrelas e olha que eu toquei o terror. Por exemplo, nessa parte aqui, eu usei os policiais como pinos de boliche e não adiantou nada. Deu um delayzinho pra eu ganhar uma estrelinha, escudo, tanto faz. Falando em tocar o terror, Guerra de Gangues é outra decepção e nem dá vontade de seguir muito em frente. Existem alguns territórios para conquistar. Você entra neles e detona 20 criminosos para tomar o lugar. Depois disso, não tem mais nada pra fazer, a não ser esperar que invadam para reconquistar e ganhar um dinheirinho que é quase inútil nessa alfa. E isso é muito chato, então eu só fiz uma vez e larguei. E como faz falta um sistema de cover, eu não sei como eu morro tão fácil. Uma atualização, olhando os controles, já que ninguém olha, eu vi que apertando o Q dá pra se esconder. É meio que óbvio, mas infelizmente eles não exibem um esquema de controles logo no começo. Eu sei que foi uma burrada minha, eu podia ir lá olhar, mas, de novo, quem que faz isso? Eu não vou ficar só malhando o jogo. Ele tem coisas positivas, como os eventos aleatórios bem brasileiros, os cachorrinhos que você encontra na rua, pessoas no ponto de ônibus, enquadros aleatórios na cidade, pessoas reunidas em praças e em botecos trocando ideia, o cara arrumando poste ou fazendo um gatunete, e outros que eu não vi ainda como a feirinha da cidade. Isso tudo passa a sensação de que o jogo está vivo, mas não espere algo semelhante a GTA V. As armas, sensação de atirar, tá ok. Só que às vezes eu atiro e a bala não pega no cara. É muito aleatório esse sistema. Falando de sistemas, o sistema de conversar com NPCs é interessante, mas chega uma hora que fica repetitivo. Repetitivo até demais. E não importa a situação, todo mundo vai te tratar com ignorância no final. Esse é o Brasil, não é mesmo? Andando atrás de mim por quê? Tô fazendo nada, cala a boca. Você tá bêbado? A rua é sua agora? Olha por onde anda. E aí? Que falta de educação.
Que horror, sai daqui. Cala a boca! Aí chegou uma hora que eu cansei e botei códigos pra tretar com a polícia e não morrer tão fácil. E não estava sonhando, realmente só tem 4 estrelas, a quinta está bugada. Que novidade! A gameplay dá pra ver que não fica muito caótico, e que o povo adora vir pra cima por algum motivo e no meio do fogo cruzado, quando a polícia ataca ou na guerra de gangues. Sempre aparece 30 pessoas a mais pra ir pra cima de você. Poderia falar mais sobre os bugs e glitches que talvez possam ocorrer segundo a página da Steam, mas aí eu seria repetitivo e é inútil, afinal o produto não tá finalizado. Só poderiam dizer na Steam que tá com problema, que tá bugado, mais bugado que um queijo suíço. Mas assim, 7 anos pra isso? Mas agora que o bicho pega. Chegamos na parte mais polêmica. No domingo, o site Mixmod soltou uma atualização de um post sobre o jogo e também falando sobre o seu arrecadamento. No post, que foi renomeado Jogo 171 Dossiê, a maioria das coisas que estão no código são compradas, ou seja, o jogo não é 100% brasileiro. Mas se fosse isso, tudo bem, afinal, é o menor dos problemas. Vários outros jogos compram assets e materiais de outros criadores para agilizar a produção, mas o que pegou no pé foi o jogo supostamente ter custado menos de R$3.000 juntando todos os sistemas que tem nessa alfa. Mas e aí? Cadê o resto da grana? E tá todo mundo caindo em cima, porque sinceramente, os caras acumularam quase R$270 mil em 7 anos de desenvolvimento. E tudo que sai é isso? E não se esqueçam, o jogo tá sendo vendido na Steam, eles vão ganhar mais dinheiro ainda. E ainda não acabou, eles estão vendendo essa alfa tosca por R$59 na Steam. Eu até entenderia se fosse por R$20 ou 25, afinal foram 2 campanhas acumulando muita grana. E não seria justo enfiar a facada. Mas isso por 59? Eu queria muito acreditar no GTA totalmente brasileiro, mas a gente só leva fumo. E existem ótimos jogos brasileiros em 2D. As tentativas de levar algo complexo em 3D, querer ser grande e sonhador, todas foram por água abaixo. Quem se lembra do complexo? O GTA brasileiro que foi por terra e nunca mais se ouviu falar. Saints Paul, que foi outro jogo que foi pro limbo. E aquela bosta daquele Rio, Rising Oblivion, em que os devs foram gananciosos e enfiaram NFT, criptomoedas e saiu aquela bomba, tanto que nem tá vendendo mais. Eu quero acreditar que o jogo é bom. O problema dos gados e fanáticos por 171 é que eles não aguentam as críticas. Está claro que não tá bom essa pré-alpha, que falta muita coisa e mesmo assim estão comemorando como se tivesse incrível e maravilhoso. 171, sonho de infância, orgulho nacional, tá de brincadeira, né? Melhor que GTA Trilogy? Ah, sim, claro, porque o GTA Trilogy só tem missão de entregador e as texturas não carregam. Parece uma tiração de sarro com a cara do povo. O brasileiro tem costume de ser enganado na cara dura e ainda passar pano, mesmo que o roubo seja com ele e na cara dele. 7 anos pra entregar isso? Desculpa, mas eu fico muito indignado. 270 mil nisso? Que falta de educação! Uma pequena atualização. Dia 21/11, os criadores do 171, bom, pelo menos uma pequena parte, foram lá no Flow Games. E foi uma rasgação de seda, falaram sobre o jogo, as mecânicas, sobre os assets comprados. Falou com o Marcos Castro, né, sobre o desenvolvimento do herói, falou que basicamente a grande parte do custo dele, o maior, é o salário dos desenvolvedores. Sim, né? Mas fora isso, o que gera de custo isso aí? Ou tudo na Unreal já está pronto, vocês precisam de ferramenta externa? Como é que é? A gente precisa de ferramenta externa, a gente precisa desenvolver o que a gente quer. No caso, a gente tem recursos limitados, então a gente, na loja da Epic, eles disponibilizam bastante coisa para ajudar o desenvolvimento. Mas são coisas básicas, por exemplo, o que a gente quer colocar no jogo, não dá para usar simplesmente aquilo e pronto. Sim. A gente tem que trabalhar em cima, modificar, alterar, fazer melhorias, fazer de um jeito que encaixe dentro do jogo, sabe? Claro. E testar polimento, otimizar, e tudo isso envolve muito tempo. Mas claro, sempre considerando, igual a gente sempre fala, nossas limitações, a gente tem poucos recursos, tem que trabalhar dentro da realidade. Lógico. A gente não pode também fazer um mapa gigante. Óbvio que vocês vão usar assets que existem e tal, mas assim, a maioria das coisas que você bota lá, isso não tem porque... As coisas que tem prontas são coisas americanas, tipo a parede de um lugar dos Estados Unidos, é uma rua americana e tal. Vocês têm que adaptar todas essas coisas para nossa realidade brasileira, né? Então, na verdade, a maioria dos assets, modelagem, textura, é da nossa autoria mesmo. O que a gente costuma pegar como base da loja da Epic são alguns sistemas, por exemplo, a física do carro. A gente tinha a opção de criar ela do zero. Mas a gente ia gastar muito tempo, muito recurso, e talvez a gente não ia atingir uma qualidade de uma tecnologia que já tem no mercado. Por que a gente ia fazer isso? A gente comprou a tecnologia, sobrou recurso para a gente investir em outras áreas.
entendeu? Legal. Como, por exemplo, todas as interações que o carro tem com o cenário, personagens, sistema de dano, colisão, tunagem, destruição. Então, isso entra no que eu estava falando de estratégia de viabilização. E a gente vê que no Brasil o pessoal tem muito preconceito com PEC. A gente vê que é uma ótima forma de viabilizar um projeto. Interessante essa visão. Tudo isso por meros R$85 mil. Tudo comprado da loja da Unity por 85 mil. Mas não foi tocado a pergunta de ouro. Eles falaram sobre os 270 mil? Não falaram. Falaram sobre gastos, custa muito dinheiro, mas não responderam a pergunta polêmica da galera. Pelo visto, eles estão querendo se esquivar de polêmicas.